Então, tem uma passagem bem no começo, tipo, literalmente, na página 24 de um livro que diz bem assim: qualquer ignorante em todos os outros assuntos se arroga um julgamento decisivo, pois de fato ainda não há nesse terreno nenhum peso ou medida segura para distinguir a solidez da tagarelice superficial. Esse é o trecho da página 24 de Prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa vir a apresentar-se como ciência, do Kant. E, assim, o que ele quer dizer nesse trecho? A gente está estudando a metafísica, a gente está, nem Prolegômenos, o Kant ele está querendo falar os limites da metafísica, quais são os métodos que a gente tem que usar para que possa ser estudada a metafísica, porque assim, diferente de ciências como a matemática ou como a física, a metafísica, ela não tem nenhuma regra, então qualquer pessoa pode falar metafísica, mas na matemática não é qualquer pessoa que pode falar da matemática, a matemática ela tem regras. E, inclusive, tem outra passagem em que ele fala que a metafísica ela foi dando voltas e voltas durante todos esses anos, mas nunca se chegou a nenhum conhecimento de fato, nunca se chegou a uma conclusão. Justamente porque não existiam métodos que visassem, primeiramente, né, visassem a colocar a metafísica no quadrado e falar isso aqui é metafísica, e essa é a forma correta de se pensar de forma metafísica, de chegar a conhecimentos metafísicos. Mas, antes disso, primeiramente, sequer se perguntaram, e isso na época antes de Kant, sequer se perguntaram por que... Não, sequer se perguntaram se a metafísica era possível, né? A matemática ela é possível, a gente consegue pensar matemática, a gente consegue pensar física, mas a gente consegue pensar algo que está além do conhecimento empírico. Tudo que a gente conhece na nossa vida é baseado na nossa capacidade de interpretar, né? Tudo que a gente vê, a gente entende. A gente adiciona o nosso hábito de causalidade. Então, a gente vê fogo e o calor e a gente... Então, pelo fato da gente sempre ver fogo e o fogo sempre ser quente, a gente chega à conclusão de que o fogo leva ao calor, então que eles sempre estarão juntos, mas a gente não consegue dizer se isso é verdade. Isso é só um hábito da nossa cabeça. Então, se até para causalidade nós temos limites, imagina para metafísica. Porque a metafísica é algo que... Como é que a gente vai analisar? Como é que a gente consegue dizer o que é justiça? O que é a realidade? Se todo o nosso conhecimento é baseado em análises empíricas sobre o hábito da causalidade. E, então... isso me levou a pensar em um assunto bem mais superficial do que tudo isso, que é... A gente escuta muita gente falando sobre a vida no geral e sobre milhares de assuntos tão importantes, até no âmbito mais dentro da humanidade, tipo negócios, ou como estudar, como superar um trauma, ou sei lá o quê. E acaba que, na verdade, essas pessoas não usam método nenhum pra pensar, né? E, inclusive, é o que eu falei no último vídeo que eu postei, que é necessário um método para que você viva. Definitivamente, você não pode simplesmente esperar que... deixar a vida levar você para onde ela quiser levar e esperar que você obtenha os resultados que você espera que você tenha, se você não fez nada para que você obtivesse eles. Eu não tô falando de uma forma empresarial, eu não tô falando no âmbito acadêmico ou em qualquer um desses âmbitos superficiais da vida. Eu tô falando em questões mais a longo prazo, sabe? Tipo, o seu objetivo de vida é morrer e no leito de morte você ser capaz de sorrir, mas você não fez nada você não fez nada durante sua vida que te desse motivo para que você morresse satisfeito. E a gente ouve muito, né? Assim, a gente ouve milhares de pessoas todos os dias, seja na vida real ou seja no computador, falando sobre milhares de assuntos. E tudo que a gente faz é confiar nelas de um jeito muito burro. E a gente aceita dicas, a gente aceita memórias, a gente cria
formas de pensar baseadas no que as outras pessoas dizem, mas a gente não sabe qual é o método de vida qual é o método que elas usam na vida delas, qual é a forma que elas vivem, quais são as coisas que elas fazem, quais são os princípios dela. Isso polui muito a nossa cabeça. E aí, isso... Eu passei o dia inteiro sem tomar banho, porque eu não tive tempo. Logo quando eu acordei, eu tive que começar a descascar tucumã. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma fruta, porque a minha mãe precisava dessa fruta pra levar pra sei lá onde, pra um evento, um trabalho, enfim. E eu acordei tarde hoje, porque ontem eu não consegui dormir, eu fiquei 3 horas olhando pro teto. E quando eu acordei, a minha mãe me acordou, eram umas 10 horas da manhã, e eu tive que começar a descascar essas frutas, e eu fiquei até agora, umas 18 horas, descascando essas frutas. E ainda agora eu tava tomando sopa, eu fiz uma sopa rapidinho, ela ficou bem rala, e eu fui pro quintal comer sopa em silêncio, olhando o dia ir embora. E eu penso em como nada disso é bonito de se falar. Eu penso em como nada disso é interessante. E eu vi no Pinterest uma foto de uma menina falando... Nossa, eu não vou lembrar direito exatamente a estrutura das palavras que ela usou, mas em síntese, a essência da palavra, a essência da ideia que ela estava passando era uma foto e a frasezinha em cima. De vez em quando nós temos que nos permitir a viver coisas bonitas para sobreviver à realidade. E, caramba, eu fiquei realmente, todo aquele momento que eu tava lá no quintal, fedendo, eu fiquei pensando em como a gente contou essa mentira tanto que agora parece uma verdade muito grande de que a vida é bonita, de que a vida é estética, né? De que a vida é esteticamente alinhada. E é tipo... tipo, a gente se permite viver esses pequenos momentos agradáveis, esteticamente agradáveis, porque a gente ligou a beleza esteticamente falando, a gente ligou essa beleza a uma vida feliz, a uma vida boa. Quando a vida, ela nunca, em nenhum momento, precisa ser... Ela não precisa ser bonita, mas ao mesmo tempo não consigo provar que também não é isso, mas não tem nada na existência humana. E eu não tô falando, tipo, na vida, não pensa nesse campinho fechado de vida, de empresário, dessa vida de que você acorda todos os dias pra trabalhar, de que você vai pra faculdade, você tira uma nota 8, enfim, eu não tô falando dessa vida, eu tô falando da vida de uma forma mais ancestral, de uma forma mais selvagem, de uma forma mais biologicamente falando. Não tem nada na natureza, não tem nada... Oi? Não tem nada na vida, na natureza que fale pra gente de que a vida precisa ser bonita. Num campo mais, tipo, mais maior, e nem imagine no campo menor, nos sentidos que as coisas têm pra gente hoje em dia nessa sociedade tão estranha, tão superficial. Por que a gente ligou ir num café manufaturado com a comida que nem é boa de verdade e, enfim, tudo isso só pra que você possa tirar uma fotozinha e escrever hashtag café de tarde e colocar headlock pra tocar, enfim. E isso é felicidade. Isso é considerado um respiro pra realidade tão cruel e tão horrível, mas, gente, tipo, isso é você tratar o sintoma, não é isso que as pessoas dizem? Isso é você tratar o sintoma e não a doença em si. É tipo você falar pra um assassino que ele pode matar uma vez por semana,
porque mais ele vai ter que viver durante esse período em que ele não pode matar, ele vai viver a realidade tão dura e sofrida de que é não poder matar as pessoas todos os dias. Mas ele vai poder matar durante uma vez, ele vai poder matar uma pessoa uma vez na semana, então tudo bem. Tipo, ele é um cara doente, ele, não é que a gente precisa dar oportunidade pra ele, que a gente não é dar esse respiro da realidade onde ele pode matar uma pessoa, mas é você. Ele é doente. Você não pode dar isso pra ele. Você não devia achar isso normal. A gente não devia achar. A gente não devia ligar uma vida estética a uma vida legal, a uma vida bonita, sabe? Não, a gente não devia ligar esses pequenos respiros estéticos da realidade tão feia à felicidade, porque a vida, ela literalmente não tem obrigação de ser bonita, e na verdade ela sequer tem obrigação de ser feliz. E eu acho que isso é tão horrível, porque a gente passa a vida inteira em busca da felicidade, mas a verdade é que ela é só um intervalo muito pequeno entre vários acontecimentos, porque a felicidade é só um mecanismo de recompensa que, biologicamente falando, a nossa evolução levou a gente a ter. A gente só gosta da felicidade porque ela é quimicamente agradável. Mas, tipo, se nós realmente queremos ser seres racionais, se a gente realmente quer ser inteligente, se a gente realmente quer ser essa coisa fodona que a gente fala, nossa, nós somos seres humanos, mas a gente ainda continua como qualquer outro animal seguindo os nossos instintos, a gente só corre atrás da felicidade. Se você falar pra alguém que talvez uma pessoa que tem uma vida triste, mas que ela tem princípios e ela segue esses princípios, se você falar que a vida dessa pessoa é melhor do que uma pessoa que só corre atrás da felicidade, você fala que a vida dessa pessoa é triste que tem princípios, se você fala que essa vida é melhor do que da pessoa que tá todos os dias felizes, talvez as pessoas achem chocante, mas a verdade é que, falando de seres que se consideram e que se orgulham de dizerem que são racionais, é muito mais racional, é muito mais humano, né? Você ter uma vida com sofrimento, mas seguindo seus princípios. Mas ninguém tem princípios. Tipo, a gente passa a vida inteira ouvindo pessoas nos ensinando a alcançar a felicidade, a ter esses pequenos intervalos de satisfação. Mas depois que a gente segue essas dicas idiotas, a vida continua sendo feia do jeito que ela é. E a única coisa que pode transformar isso numa experiência menos desagradável, ou pelo menos numa experiência que faça sentido, é ter princípios, é ter razão. Só que é muito difícil, porque tudo que a gente consome, tudo que existe é baseado nesse pequeno intervalo e nessa pequena sensação de prazer. E eu não gosto de ler livros porque esse livro é muito chato, então eu vou deixar esse livro, mas quem disse que esse livro precisa ser legal? Quem disse que ele precisa ser agradável? Se você tivesse princípios, se você tivesse um objetivo, você conseguiria passar por qualquer momento difícil, porque você sabe que no fim faz sentido. Eu não sei, é estranho a gente... E eu não tô falando da internet, eu não tô falando, tipo, é estranho a gente não poder falar sobre isso na internet, tô falando falar na vida real. É estranho o quanto a gente ignora as coisas, o lado feio da vida, porque simplesmente não é conveniente. Não é conveniente, então vamos deixar essa parte de lado. Sei lá, se você falar sobre... sei lá, mães que batem nos filhos. Eu acho que, sei lá, pessoas de 20 anos, 22 anos, com certeza tiveram, grande maioria tiveram uma mãe que batia neles, mas se você falar nisso em qualquer lugar, as pessoas vão falar, nossa, mas na verdade isso é muito triste, você deveria ir pra psicólogo ou alguma coisa do tipo, mas sequer chegam a falar sobre isso, sabe? Porque não é conveniente, não é confortável de se assistir, não é uma coisa que as pessoas queiram lidar.
Então a gente acaba simplesmente ignorando o lado feio da vida e é como se, por ignorar, deixasse de existir, mas ele continua ali. E a gente fica buscando esses pequenos intervalos onde a vida vai ser agradável, que são só isso, são só intervalos sem significado algum. Quer dizer, a gente não pode falar sobre... E olha, porque a gente vive no momento mais livre no mundo. Mas você não pode falar sobre, sei lá, sexo ou qualquer coisa do tipo porque não é conveniente. Por que você falaria sobre isso? Enfim. Ai, eu tenho muita raiva. Quer dizer, não tanta. Talvez às vezes, quando eu penso bastante. Mas, enfim, me irrita um pouco o fato de que é isso, as pessoas, elas são muito convenientes. Tudo é sobre conveniência, porque, nossa, eu vi no Fantástico agora uma entrevista onde as pessoas elas estavam horrorizadas com pornografia infantil que estava sendo descoberto. Mas por que só agora? Tipo, por que isso só virou uma pauta agora, sabe? E isso sempre existiu. Essas coisas sempre tiveram lá. Mas só se tornou conveniente falar agora porque esse assunto está em alta. Isso é nojento. Isso é extremamente nojento. Quer dizer, assim, pornografia infantil, que errado, mas as pessoas consomem tantos conteúdos horríveis quanto isso. Outra coisa que também eu acho que escancaram quão nojento a gente se tornou e quão pessoas convenientes que só correm atrás do que é conveniente a gente é. Roupas, assim, cara, é muito estranho como nós somos a geração que corre atrás de direitos humanos, mas existem... Na época, há uns 8 meses atrás, esse era o tipo de conteúdo que aparecia. E todo mundo achava normal e todo mundo ria sobre, que era... É bem específico, mas era de um vídeo de uma menina falando: eu usando as roupas que uma criança tailandesa produziu. No sentido, tipo, eu não sei se você vai entender, mas tipo, a Shein, ela produz roupas e a mão de obra é, tipo, é horrível, eles não são pagos direitos pra isso, eles vivem uma situação extremamente precária em uma fábrica com nenhum tipo de supervisão, eles trabalham, tipo, uma jornada de trabalho enorme, desumana, todos os dias. Mas não é conveniente falar disso. Porque você gosta da blusinha que você compra naquele site e você quer esse presente. Então não é conveniente falar desse tipo de coisa, porque não é conveniente. Não é estético o suficiente. Então você continua comprando e esquece das pessoas. Então as pessoas elas continuam comprando de todas as lojas de departamento e simplesmente não buscam saber quem é que produz aquilo porque não é conveniente. Quer dizer, se eu souber que o trabalho das pessoas que se eu souber que as pessoas que produzem essa roupinha que eu uso, as pessoas que produzem isso, elas estão em uma situação precária, em um trabalho análogo à escravidão, o que eu vou fazer? Sabe, onde é que eu vou comprar roupa? Poxa vida, o que eu vou fazer? Não é conveniente pra mim, então eu vou ignorar isso. E a gente ignora muito as coisas. Quando a pandemia veio, milhares de pessoas morreram. E foi muito ruim, porque muitas famílias foram atingidas por isso. A minha família foi atingida por isso. E foi extremamente conveniente falar sobre o quanto nós precisávamos ser mais empáticos, o quanto o governo precisava ser melhor. Mas a verdade é que muitas vidas continuam sendo ceifadas o ano inteiro. Vidas de animais, por conta da poluição do rio, por conta do tratamento que as galinhas sofrem para que você tenha o franguinho, esse ovinho que você come todos os dias. Mas não é conveniente falar disso, porque, bom, se esses animais eles começarem a ter um tratamento ético, onde é que eu vou conseguir comida? A comida vai ficar mais cara? Ué, isso não é conveniente para mim. Sabe, a gente é muito egoísta, a gente é muito horrível isso. É ridículo. E eu vi um vídeo ontem falando que a nova moda dos influenciadores agora é esse conteúdo mais verdadeiro,
é essa onda de conteúdo mais verdadeiro. Verdadeiro pra quem? De que forma verdadeiro? O que é ser verdadeiro? O que se tornou? O que se tornou? O que nós chamamos de verdadeiro hoje em dia? A coisa que eu mais vejo, e eu juro que eu não pesquiso por isso, é esses conteúdos cinematográficos. E Deus sabe o quanto eu odeio esse tipo de conteúdo. Tipo, talvez seja satisfatório gravar, talvez eu faça um dia, enfim, a gente é hipócrita, mas Deus sabe o quanto eu tenho raiva disso, porque me lembra o quão superficial a gente tem se tornado. E é isso que as pessoas estão chamando de conteúdo verdadeiro, quer dizer, hashtag 10 hobbies que você precisa ter hoje, então são hobbies que estimulam você a comprar, mas uau, o significado de tudo isso é a gente sair do capitalismo. Eu sou anarquista, olha, eu uso maconha, eu sou hippie, eu sou uma pessoa extremamente a favor dos direitos humanos, mas você não pesquisa, você não estuda, você continua sendo uma pessoa burra e ignora outras vidas que não são convenientes pra você, quer dizer, milhares de pessoas morreram no Covid. Mas foda-se todos os animais que morrem todos os anos. E principalmente, sinceramente, eles morrem muito mais do que a gente. Do que morreu em toda a época do Covid, com certeza. Mas foda-se, porque não é conveniente. Isso me irrita. Nossa, eu acho que... Sim, isso me irrita muito. Isso me irrita muito. Nossa, eu tenho muita raiva de não poder simplesmente ser ignorante ou gritar às vezes porque não é estético. Todo mundo quer ter depressão hoje em dia, todo mundo quer ter algum tipo de doença mental porque, ai meu Deus, daria um motivo pra essas pessoas serem inúteis, daria um motivo pra gente ser inútil. Se você é só inútil por ser inútil, que merda, você é um preguiçoso, mas se você é inútil, você tem depressão, ó, que pena de você, sabe? Nada é do jeito que é de verdade. Até o sentido de verdade mudou. A gente mente muito. Enfim, é isso. O meu nome é Mael.